Hoje nós vamos continuar o tema esferas e vamos falar hoje sobre família. O tema que eu nomeei essa mensagem é Libertando a minha família da influência de Baal. Ok? Libertando a minha família da influência de Baal. Para nós começarmos a conversar sobre isso, eu quero citar novamente o versículo que nós citamos na semana passada, que está em Isaías 2, capítulo 2, versículo 2. Onde o profeta Isaías nos diz, nos últimos dias, quais são os últimos dias? Os dias da vinda de Cristo. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas de todas as nações, e todas as nações correrão para ele. O que são essas colinas, o que são esses montes, no qual o monte de Cristo será edificado sobre esses montes e colinas? Apocalipse capítulo 17 fala que essas colinas são estruturas de poder, estruturas de influência, que serão governadas por uma mulher, a grande prostituta, que senta sobre esses montes. E a Bíblia diz em Isaías 2:2 que nos últimos dias o monte do Senhor será o mais alto de todos, e toda a influência maligna da grande prostituta ruirá, cairá, porque o monte do Senhor será edificado sobre todos os montes. Isso é glorioso. É glorioso e libertador ao mesmo tempo, porque a teologia cristã, da grande parte de nós, até por influência norte-americana, hollywoodiana e assim por diante, ela é uma teologia que dá um entendimento escatológico. Para que você entenda, escatologia é o estudo do fim dos tempos, dá um entendimento escatológico um tanto quanto pessimista. Por exemplo, quantos aqui quando fala de últimos dias, pensa assim, morte, fogo, gente andando com foice na rua, matando criança? Quantos tem uma imagem mais ou menos assim? Levanta sua mão. Enfim, é a imagem popular. Agora a Bíblia nos faz entender que de fato nos últimos dias serão dias difíceis. Aliás, nós vamos ler alguns versículos que falam acerca disso. Porém, a Bíblia também nos faz compreender e entender que por mais que sejam dias difíceis, a igreja de Cristo, o povo de Deus, será levantado de maneira gloriosa. E o povo de Deus estará edificado sobre um alto monte, sobre uma alta colina, aonde todas as nações da terra procurarão o povo de Deus, procurando por socorro, ajuda e apoio para suas necessidades. E essa profecia acerca dos últimos dias, no meu modo de entender, já estão sendo cumpridas. É impressionante o número enorme de pessoas que procuram, por exemplo, a nós como igreja, pastores, procurando ajuda, apoio. Gente de tudo quanto é religião, fé, crentice, filosofia, ateus e assim por diante, quando o caldo entorna, eles vêm até a igreja. E chegam aqui e dizem, eu preciso de ajuda. Eu lembro uma vez um conhecido meu, um grande empresário em Santa Catarina. Ele, um cara muito rico, rico de verdade. Tem alguns que são ricos de mentira, ele era rico de verdade. E ele chegou um dia bêbado na onda, antes do culto. E chegou e falou, eu quero falar com o Lipão, cadê o Lipão? E aí foram falar comigo e então eu fui conversar com ele. E aí ele estava muito bêbado. Ele olhava para mim e falava, pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais, eu quero me matar. E isso, inclusive, para muitos que não têm esse tamanho de riqueza, olha para isso e fala, por que tem motivo para se matar? Isso faz nos compreender e entender que dinheiro pode tornar a tua felicidade melhor, mas ela não pode te fazer feliz. E ele estava desesperado, no fundo do poço, pior do que muito pobre. E ele olhou para mim e falou, pastor, quanto que eu preciso pagar para minha vida mudar? Graças a Deus que ele pegou um pastor íntegro, né, que não falou para ele que ele deveria dar dinheiro, mas eu olhei para ele e falei, cara, existem coisas na vida que dinheiro não compra.
E o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é arrepender dos seus pecados e procurar Jesus. Ou seja, alguém que nunca procuraria uma igreja, alguém autossuficiente, porque paga suas contas, tem dinheiro para fazer o que quiser, nos últimos dias, procura luz nesse monte, nessa colina do povo de Deus, procurando apoio e ajuda. E isso é mais frequente do que você possa imaginar. Outro texto que eu quero ler para introduzir, Deuteronômio 7:1, nós lemos na semana passada também. A palavra diz: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará diante de você muitas nações. Os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os palmeirenses e os jebuseus. Os palmeirenses é só um palpite meu para eu incluir nessa lista. Brincadeira. São 7 nações. Apocalipse capítulo 17 fala a respeito de 7 colinas, 7 reis, 7 colinas, 7 governos, 7 montes, 7 nações. Portanto, a Bíblia está dizendo que a terra que Deus nos dará por herança é ocupada por 7 nações. O que essas nações representam? Biblicamente falando, Efésios capítulo 6 diz que essas nações representam principados e potestades. Paulo diz que o povo de Deus está em batalha nesse mundo. Amém? Nós estamos em batalha. E a nossa batalha não é contra carne, mas contra principados e potestades. E esses principados e potestades, eles ocupam montes, estruturas de influência e de poder. Uma dessas estruturas de influência e de poder se chama família. Quem aqui tem uma família? Quem aqui veio de uma família? É interessante pensar que família é a estrutura de poder mais primária que existe na história e na experiência humana. Todas as outras estruturas de poder são oriundas, originadas a partir da família. Estado, organização social é proveniente de uma estrutura básica chamada família. E a família, você há de convir comigo e concordar comigo, que ela está sendo sediada, ocupada e governada por principados e potestades. E diante disso, eu e você precisamos aqui, como povo temente a Deus, concordar com uma coisa: nós não podemos permitir que principados e potestades ocupem essa influência sobre a família, mas pelo contrário, nós precisamos batalhar espiritualmente para que um povo justo de Deus ocupe essa esfera de influência chamada família, e esse povo de Deus possa influenciar a família. Por esse motivo, nessa noite, eu quero convocar você, se você é uma pessoa temente a Deus, convocar você a destituir o poder maligno que existe sobre a sua família. E você pode fazer isso. Porque a Bíblia diz que em Deus nós estamos preparados com vestimentas e armadura suficiente para batalhar essa batalha nas regiões celestiais e batalhar contra principados e potestades. Amém? Você crê nisso? 2 Timóteo capítulo 3, agora abre lá, porque agora que a gente vai começar a falar sobre família. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Segunda Timóteo 3, 1. Paulo diz a seu discípulo Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, como eu havia falado agora há pouco. Os homens, falando a respeito de humanidade, não do sexo masculino, serão
egoístas. Vamos fazer aqui uma pesquisa? Você acha que hoje o ser humano é egoísta? Eles serão avarentos. O que é avareza? Avareza é o vício de alguém que sempre tenta oferecer o menos possível, mesmo que ela possa oferecer mais. Avareza é a qualidade, no sentido de defeito, de alguém que, podendo dar mais, dá somente aquilo que necessita. O avarento, por exemplo, é aquele que compra o presente para sua esposa calculadamente, de acordo com o valor que vai agradar ela. Ele pode até dar um presente melhor, mas ele dá o presente na medida da agradabilidade. Tipo, não arrumando treta em casa? Vou dar esse presente aqui que está bom. O avarento é aquele que, quando para no semáforo e alguém vem pedir ajuda, podendo dar mais, dá uma moedinha só para disfarçar e deixar o cara embora. O avarento é aquele que, por exemplo, vem numa igreja e percebe que na igreja ninguém cobra que você dê dinheiro a ela. E ele diz, yes, glória a Deus, porque eu não preciso dar nada. Esse é o avarento. E a pergunta que eu te faço é, os homens, a humanidade se tornou avarenta? A palavra continua dizendo, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. E aí, filhos? E aí, pais? Será que os homens se tornaram desobedientes aos pais? Serão ingratos, ímpios, sem amor pela família? É impressionante como o ser humano descartabilizou a família. É impressionante pensar que famílias são destruídas por falta de perdão, famílias são destruídas porque o pai tinha um negócio com o tio e de repente brigaram, racharam o negócio e o tio nunca mais fala com o pai e o pai deseja que o tio morra e quando ele morre ainda diz, ainda bem que morreu. Maridos que deixam a sua família porque se apaixonou por uma prostituta. Esposos que deixam a família porque se apaixonou por um amigo no trabalho. Mães que deixam filhos porque simplesmente querem ir atrás da sua felicidade e da mesma forma paz. Nos últimos dias, as pessoas não terão amor pela família, serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São esses que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas, sobrecarregados de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. E aí, pergunta que eu te faço é, estamos vivendo os últimos dias? Ei, meu irmão, acabou de narrar a sociedade. E infelizmente, possivelmente, acabou de narrar a sua vida, sua família, seu contexto familiar. Nós estamos sim vivendo esses dias. Porém, agora olha um outro texto que está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz, nos últimos dias, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uau!
Paulo está dizendo para Timóteo que os últimos dias, os homens não serão amantes da família, eles odiarão a família, serão caluniadores, invejosos, presunçosos, arrogantes, avarentos e assim por diante. Porém, a Bíblia está dizendo que nos mesmos últimos dias, antes que chegue o terrível e temível dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias, pessoas na unção do profeta Elias, que restaurarão famílias. Isso não é incrível? Porque ainda que nos últimos dias a família esteja um caos, nos últimos dias, os dias que nós vivemos, nós contemplaremos os testemunhos mais incríveis de restaurações de famílias. Nos últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo, nós veremos pais que odiavam seus filhos se convertendo ao coração dos filhos, e filhos que odiavam seus pais se convertendo ao coração dos seus pais. Nos últimos dias nós veremos famílias sendo restauradas. E sabe, talvez você esteja aqui e a tua família é retrato dessa quebra. A tua família foi quebrada, foi destroçada, a tua família foi arruinada. Talvez por conta do divórcio, adultério, não sei o que aconteceu na tua casa, mas eu quero dizer para você que os últimos dias são dias que o profeta Elias se erguerá, e quando ele se erguer, famílias serão restauradas. Por isso não perca a esperança, não perca a expectativa. Talvez você já entregou o teu marido para o diabo. Nessa noite, pegue teu marido de volta e não entregue ao diabo, porque o teu marido, no nome de Jesus, vai ser restaurado, vai se tornar um grande homem de Deus, um grande marido para a glória de Deus. Talvez você já desistiu dos teus filhos, dos teus pais, dos teus parentes, e falar: não, isso aí não dá mais jeito não, acabou. Deixa eu dizer para você, nos últimos dias, os dias em que nós vivemos, filhos que se entregaram à droga serão restaurados, serão restabelecidos socialmente e construirão famílias incríveis. Nos últimos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, causas impossíveis se tornarão possíveis. E deixa eu dizer algo para você, nós vivemos esses dias. Nós vivemos esses dias. Eu poderia aqui compartilhar vários testemunhos, mas deixa eu compartilhar um testemunho apenas. De um rapaz que aos 10 anos se enxergou como homossexual, a partir dos vários abusos que havia sofrido. Durante toda a sua adolescência viveu uma vida homoafetiva ativa, teve namorados, quase se casou com outro homem. No início da sua maioridade, lá pelos 20 e poucos anos, começo dos seus 20 e poucos anos, ele veio até a igreja, aqui no nosso meio, e aqui ele entregou a vida a Jesus. Aqui ele foi amado, e na medida do passar do tempo, ele foi ouvindo a palavra de Deus foi penetrando no coração dele, e ele começou a crer nessa palavra. E a partir da fé atribuída a essa palavra que ele ouvia da parte de Deus, ele começou então a praticar a partir daquilo que ele ouvia. E na medida que ele começou a praticar aquilo que ele ouvia, naturalmente, ele começou a querer agradar a Deus, obedecer a Deus e ir contra a sua natureza pecaminosa que desejava homem ou pessoas do mesmo sexo. Sabendo que talvez ele nunca teria desejo por uma mulher, mas ele decidiu agradar a Deus. Sabe o que aconteceu com esse cara? Resumindo a história, hoje ele se tornou um líder de destaque dentro da igreja. Hoje ele já está casado, se eu não me engano, há 3 ou 2 anos com uma mulher. Quando ele começou a namorar com ela, ele falou para ela: olha, eu sou homossexual, eu não tenho atração por mulheres, mas eu gosto de você. E eu queria ter você como minha companheira, você topa lutar essa luta comigo? Glória a Deus por essa mulher crente que entendeu o que é amor. E ela falou: eu vou lutar essa luta junto com você. Ele conta
que na semana da lua de mel dele, nos primeiros dias ele não conseguiu ter relação sexual. Até que chegou um dia, ele acordou de manhã e falou: Deus, faz alguma coisa na minha vida, porque eu casei, eu quero te agradar, mas você não está me ajudando. E ele contando testemunho é glorioso, porque ele fala: pastor, naquele dia, de noite, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu era homem. E vou dizer para você, eu tive o melhor sexo da minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de causas impossíveis. Deus faz o impossível se tornar possível. E nos últimos dias, as famílias serão restauradas. Nós vivemos esses dias. Amém? Talvez você chegou aqui sem expectativa, esperança alguma acerca da tua família. E eu quero que você saia daqui com muita expectativa. Porque no nome de Jesus, Deus fará uma grande obra na tua casa. A partir disso, talvez o nosso grande equívoco como cristãos é lutar a luta errada. Talvez essa seja o maior equívoco como igreja. Nós lutamos a luta errada. A nossa batalha não é contra carne, mas é contra principados e potestades. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós como igreja, como pais, como mães, como filhos, como parentes, como amigos, precisamos parar de olhar as coisas numa perspectiva natural e parar de combater o efeito e começar a combater a causa. Infelizmente, muitos cristãos enchem a boca para dizer que homoafetividade é pecado. E a pergunta que eu te faço, é pecado? É claro que é pecado. Porém, a homoafetividade, ela é um efeito, ela não é a causa. Estatisticamente falando, grande parte, maioria absoluta das pessoas que se renderam a uma afetividade sofreram abuso sexual, viveram em famílias disfuncionais, pais disfuncionais, mães disfuncionais, mulheres que sofreram agressão física de seus maridos, mulheres que se cansaram de homens e falaram: não dá mais. Portanto, isso é um efeito, isso não é a causa. Qual é a causa? A causa são famílias disfuncionais. E aí sabe o que acontece? Por vezes nós podemos erguer e encher a boca para dizer: homoafetividade é pecado, mas não estamos batalhando a batalha certa. Você como pai diz: homoafetividade é pecado, mas na tua casa, você não está presente educando o teu filho. Entendeu? Na tua casa, você está consumindo pornografia. Os teus olhos cobiçam a mulher de outros. E o que eu quero que você perceba é que a tua hipocrisia em combater o efeito e não combater a causa é que tem gerado todo tipo de mal nas famílias hoje em dia. Mais alguns males: estupro, altos índices de estupro. Nós precisamos parar de combater o efeito e começar a combater a causa. Qual é o motivo de tanto estupro? Sabe qual é o motivo de tanto estupro? É a natureza pecaminosa. Mas vamos dar um nome para essa característica da natureza pecaminosa: se chama pornografia. O que você espera de um menino que desde os 10 anos consome pornografia, chega aos 19 anos, está em uma festa e vê uma menina que ele tem atração física, desejo sexual por ela? O que você espera que esse menino faça? Obviamente que não que isso seja uma desculpa, mas se ele puder estuprar essa menina para satisfazer o desejo dele, ele vai fazer. Mas não adianta combater o efeito, é necessário combater a causa.
É necessário combater a lasciva. É necessário combater filmes sensuais, pornográficos. Porque vamos combinar que nem a censura hoje ajuda. Indicação de filmes de 14 anos, meu irmão. É quase sessão privê. Game of Thrones. É praticamente uma série pornográfica. Nós precisamos combater a causa. Talvez você, homem, olhe, por exemplo, para o movimento feminista e diz: ah, essas mulheres são tudo louca, tudo muito louca. Sabe por que o movimento feminista existe? Esse é o efeito. Qual é a causa? O movimento feminista existe por causa da omissão de homens. Mulheres precisam ser empoderadas para se defenderem daqueles que as deviam proteger. Mulheres precisam de espaço na sociedade, porque o provedor não leva mais dinheiro para casa, leva dinheiro para o bar. Você está entendendo? Nós, como cristãos, precisamos aprender a lutar contra a causa, não contra o efeito. Qual é a causa que gera mulheres machucadas, odiosas, raivosas? Qual é a causa disso? Sabe qual é a causa? A causa é você, homem. É você, homem, que não toma atitude máscula na tua casa. E nas raras exceções que se acha másculo, na verdade você é um baita de um troglodita machista, que não tem nada de masculinidade nisso. Nós sofremos como família. Estima-se que anualmente são mortos 56 milhões de fetos via aborto. São 56 milhões de crianças. Ah, pastor, mas não são gente ainda. Se tua mãe tivesse pensado isso a teu respeito. É óbvio que são gente. São filhos. São herança do Senhor. A família tem sido severamente atacada. E deixa eu dizer algo que eu acho muito importante dizer. Você, mulher, é muito importante na estrutura familiar. Amém? Você é fundamental na estrutura familiar. Deus olhou para o homem e falou: pô, você sozinho faz burrada. Vamos fazer uma mulher para que você dê jeito na vida. Você, mulher, é fundamental. Agora deixa eu dizer algo bíblico e muito importante. Por mais que a mulher seja fundamental, o homem é responsável por sua casa, sacerdote da sua casa, apóstolo da sua casa, profeta da sua casa. Por esse motivo, quando Deus vai prestar contas acerca do pecado de Adão e de Eva, a quem ele pergunta a respeito do pecado? Adão. Adão, o que você fez? E o que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, Adão foi menino quando deveria ter sido homem. Adão deveria ter batido no peito e ter falado: eu assumo a responsabilidade. Eu permiti entrar esse tipo de problema na minha casa. O que eu quero dizer é que talvez a tua família esteja quebrada. Os teus filhos podem restaurar a sua família. Amém? Tua esposa pode restaurar a sua família. Existe poder na oração de uma esposa. Agora deixa eu dizer algo que você não pode deixar de entender como homem. A chave da restauração da tua família, por mais que a tua esposa ore, por mais que teus filhos evangelizem e cantem louvores na tua casa, é você, marido. Enquanto você, marido, não for um homem de Deus, a tua casa vai ser entregue a Baal. Olha só que interessante. Jeremias capítulo 32, versículo 34. Profanar o templo que leva o nome, o meu nome,
colocando nele imagens de seus ídolos, construíram um alto para Baal, no vale de Ben-Ronim, para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e filhas. Talvez você não saiba qual é esse principado e essa potestade chamada Baal. Baal na Bíblia, ele simboliza todo tipo de perversidade familiar. Sabe como era feito alguns dos cultos a Baal? Um deles era através de oferendas e ofertas de crianças vivas. Eles tinham uma estátua de uma potestade ligada a Baal, que se chamava Moloque. E nessa estátua as mães traziam as suas crianças e colocavam nas mãos dessa estátua Moloque. Um detalhe: embaixo das mãos de Moloque ficava uma chama acesa 24 horas por dia. Então as mães chegavam e colocavam suas crianças recém-nascidas em cima das mãos de Moloque. E em cima das mãos de Moloque essas crianças simplesmente fritavam e morriam fritas, como oferendas a Moloque. O que eu quero que você perceba é que a influência de Baal ainda está sobre a humanidade. Baal ocupa o monte da família. Agora, talvez um detalhe bíblico que você não saiba ou talvez não percebeu, é que o profeta Elias, ele combatia quem? Baal. Você lembra, por exemplo, quando Elias vai combater os 500 profetas de Baal em cima do Monte Carmelo? Você já ouviu falar dessa passagem? Lá em cima do Monte Carmelo, Elias faz tipo uma batalha de MC, versão hardcore macho. Lá em cima do Monte Carmelo, Elias fala o seguinte: olha, se Baal é Deus, comece a oferecer ofertas a Baal, e se Baal entregar e derramar fogo sobre esse altar, então ele é Deus. Se caso contrário, eu vou fazer oração ao meu Deus, e aí a gente vai ver quem que é Deus aqui. A palavra diz que os profetas de Baal ficaram lá, 500 profetas, ficaram em volta do altar. Eu fui nesse lugar. Ficaram em volta desse altar, e em volta desse altar eles oravam e pediam para que Baal mandasse fogo, e Baal não mandava fogo. Eles começaram a sacrificar animais em cima do altar, e Baal não mandava fogo. Então eles começaram a se mutilar, eles rasgavam os seus corpos para que Baal mandasse fogo, e Baal não mandava fogo. A palavra diz que Elias tirou chacota deles e falou: pô, se Baal é Deus, por que ele não está mandando fogo? Aí ele disse para os profetas: vai ver que ele não quer que vocês se cortem mais. E os caras se cortam mais, e nada acontece. Agora chegou a hora de Elias. E aí Elias fala: molhe o altar com água. Água apaga fogo. Elias tipo: eu vou tentar aqui, eu não vou fazer um milagre. Eu vou jogar na cara de Satanás quem é que manda nesse bagulho. Coloca água, e ele não pede para colocar apenas uma vez, ele pede para que se coloque 3 vezes água. E se coloca 3 vezes água. E Elias, então, a palavra diz que ele ora e pede que o Senhor mande fogo do céu. E sabe o que acontece? Fogo cai do céu e consome aquele altar. Elias ergue o dedo e diz: existe Deus em Israel, um Deus que pode vencer Baal. Por que eu estou contando isso? Porque talvez a tua família esteja sobre a influência de Baal. Talvez a tua família seja entregue à pornografia, ao adultério, e seja entregue à homoafetividade, seja entregue a todo tipo de permissividade e pecado. Mas deixa eu dizer algo para você: o Deus de Israel é mais forte do que Baal. E nos últimos dias, o profeta Elias se levantará e restaurará as famílias, destituindo, destronando toda a influência de Baal em cima do monte da família. Deus quer, pode e vai libertar a sua família de Baal no nome de Jesus. Mas isso eu não digo só a respeito à tua família, mas eu digo também a respeito de muitas outras famílias.
Preste atenção. Deus ama a família. Ah, Lipão, Deus é amor, Ele ama todo tipo de amor. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Família foi criada por Deus. Família é um homem com potencial produtivo que se casa com uma mulher com potencial produtivo. Ambos coabitam, transam e geram filhos. Eu sou viúva. Isso quer dizer que eu não estou na vontade de Deus? É claro que não. É claro que isso não quer dizer que você não está na vontade de Deus. Por quê? Porque você teve um marido. Você tem filhos. Ah, meu marido me abandonou. Será que a maldição de Deus está sobre mim? Não. Deus estabeleceu a família. A palavra fala que a Trindade é uma família. Sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra família? 128 vezes. A Bíblia diz que a igreja é uma família. E a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveremos em família. Portanto, Deus é família. Sendo Deus família, Deus quer restaurar as famílias. E para que isso aconteça, o espírito do profeta Elias, a unção do profeta Elias, precisa recair sobre a tua vida. Mas mais do que isso, sobre a tua vida precisa recair um dom e um ministério pastoral. Sabe por quê? Porque eu sou um pastor congregacional, mas Deus te chamou para ser uma mulher pastoral na sua empresa, para ser um homem pastoral no seu condomínio, para ser uma mulher pastoral nas suas redes sociais, aonde você está inserida. O que isso significa na prática? Homens e mulheres que aqui estão presentes, você não pode ver uma família ruindo sobre a influência de Baal, sem que você, tomado pela unção de Elias, não chegue até essa família e diga: Deus pode restaurar a tua casa. Deixa eu cuidar de vocês, deixa eu ouvir vocês. Ah, pastor, eu não sei nem o que falar. Fique tranquilo, o Espírito de Deus, a unção do profeta Elias estará sobre você, e você vencerá no nome de Jesus toda a influência demoníaca de Baal sobre as famílias que são ruínas ao teu redor. Para encerrar, deixa eu ler só esse Salmo, capítulo 68, versículo 5. Deus é pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa casa. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O que o salmista está dizendo para nós é que para aquele que não tem família, Deus se faz família. E nos últimos dias, os dias em que nós vivemos, nós viveremos e veremos os maiores milagres familiares acontecendo. Causas impossíveis vão acontecer. Talvez você se divorciou do teu marido há muito tempo e você odeia ele. Talvez seja a noite de você perdoar ele. E eu não estou falando a respeito de se casar novamente com ele, mas eu estou falando de tirar mágoa do teu coração. Talvez você falhou com o teu filho, com a tua filha, foi ausente, negligente, violento, e teu filho, a tua filha sofre até hoje por causa disso. Essa é noite de restauração, e não somente noite de restauração, é tempo de restauração das famílias. É tempo de nós ocuparmos a colina das famílias e dissiparmos toda a influência diabólica que existe sobre as famílias. No nome de Jesus eu profetizo programas melhores para as famílias. Eu profetizo dias melhores para você, dias divertidos na tua casa.
Talvez faz muito tempo que você não sorri com teus filhos, com teu marido. A tua vida virou uma baita de uma rotina, de uma ciclicalidade. No nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida dias divertidos. Talvez você, essa mulher que nem gato, cachorro, não consegue se resolver. No nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida hoje um espírito de reconciliação, de comunicação, uma unção da parte de Deus para aprender a conversar com teu marido, para aprender a conversar com a tua esposa. Deus tem algo para fazer em algumas famílias aqui representadas, porém, o que eu creio que Deus tem para fazer não é somente aqui. Deus quer te capacitar para ser um restaurador de família nesses dias, combatendo a causa e não o efeito. Amém? Você recebe isso no nome de Jesus? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você está aqui essa noite, tem marcas profundas de dores familiares. Talvez a tua família seja quebrada, talvez você seja um filho que nunca teve seu pai presente. Talvez a cena da tua casa que você lembra é da tua mãe pulando a cerca, do teu pai violentando a tua mãe, ou talvez é violência doméstica, agressão física. Talvez você nunca recebeu um gesto de carinho, afeto do teu pai. Talvez você nunca ouviu um eu te amo da tua mãe. Talvez você nunca foi abraçado. Jesus hoje quer restaurar a tua casa. Jesus hoje quer restaurar a tua família. E no nome de Jesus você será canal para isso. Não desista da tua família, porque por mais que nos últimos dias Baal se levantará com força, nos últimos dias Deus derramará a unção de Elias sobre o seu povo, e o seu povo destruirá toda a ação maligna de Baal sobre as famílias. Se o Espírito Santo está falando com você, e nessa noite você quer colocar diante do Senhor a tua casa, a tua família, e pedir a Deus restauração, um tempo novo, cura sobre as dores, marcas que talvez até hoje te causam tristeza profunda. Se Deus está falando com você a respeito disso, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você.